Igualdade perante o túmulo. Questão 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? O último ato do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da presunção. Então, todos nós temos que prestar muita atenção nessa situação de como nós pensamos hoje, aqui na vida, e aquilo que vamos conquistar no futuro. Certa vez, um carnavalesco famoso, ele falou assim: eu não queria ficar para a história como aquele que foi apenas um carnavalesco. O que eu posso fazer para deixar o meu nome na história? E aí uma pessoa disse: faça caridade. Ele fez várias obras sociais, organizou uma comunidade inteira, ou seja, o melhor monumento que você possa fazer em memória, em sua memória, é algo de bom, de útil e de agradável para o outro. Esse é o melhor monumento. E Jesus deixou para nós o quê? Quando fizermos uma obra, que seja diante dos olhos dos homens, para quando eles as verem, engrandecer e louvar o Pai que está nos céus. Mas em compensação, se você faz da esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então, da esmola você deve dar como encargo de sua consciência, em segredo, em silêncio. Mas fazer uma grande obra, você deve fazer aos olhos dos homens. Então tem essas duas diferenças que Jesus deixa para nós. Portanto, o melhor monumento é fazer uma grande obra para o bem do próximo. Jesus falava dessa forma porque a esmola, ela é um momento em que o ser, ele está muito necessitado. Então é um momento de precisão material, de necessidade material, mas ao mesmo tempo, se você fala para outras pessoas que você deu aquela esmola para aquela pessoa, de uma forma ou de outra você está humilhando a pessoa. Então, nós temos que aprender a fazer o bem, com respeito ao semelhante, com carinho, como nós gostaríamos que fosse feito a nós se estivéssemos em um momento de dificuldade. Nós gostaríamos que alguém que nos ajudasse ficasse falando para todos que a gente conhece, para outras pessoas que a gente precisou e que aquela pessoa ajudou. É até uma questão de respeito com o semelhante. Por isso que não devemos ficar divulgando quando damos uma esmola a alguém. Letra A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? O orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não se pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Isso é muito importante. A gente tem que procurar entender o que é realmente útil na nossa existência, na nossa vida. Hoje em dia está muito em moda que é cremar e jogar cinzas no mar, jogar cinza neste ou naquele lugar. Ou guardar as cinzas. Mas nós temos que prestar muita atenção. Nós façamos pela terra sendo úteis, fazendo alguma coisa boa para a humanidade. Passamos pela terra procurando trabalhar na edificação do bem, na edificação da luz. As grandes diferenças que fazem para a nossa existência, para o nosso processo evolutivo. Trabalhemos, pois, para sermos realmente bons, para sermos realmente melhores, para sermos aqueles que edificam as forças do bem em nossos corações. Questão 824. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Agora, pompa de um funeral?
O bom sentimento das pessoas ali diante do morto, o caminhar com respeito até o cemitério ou até o crematório é muito mais importante do que as pomposas reuniões que às vezes fazem. Vamos procurar ser módicos, simples e agir com sinceridade. Certa vez eu fui num velório, não era uma pessoa muito rica, uma pessoa da sociedade, da cidade de onde eu estava. Eu saí para ir lá, olharam para mim assim, mas está com a camisa branca? Porque estava todo mundo de preto, mas tomando cerveja e comendo churrasco. Lá no velório tinha 3 senhoras idosas, ficaram me olhando assim espantado. Eu cheguei e fiz a oração, conforme pedido da protetora da pessoa que tinha morrido. E passado alguns anos, eu tinha que vir de Curitiba para cá dirigindo, era um carro maior do que eu estava acostumado a dirigir. E quando eu entrei no carro, eu fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse, porque eu não estava acostumado a dirigir um carro tão grande. E aí, ele chegou, sentou do meu lado, falou: tudo bem, Gelson? Eu vou com você até Belo Horizonte. Fui autorizado a vir. Então, nossas orações sinceras valem muito mais do que ir lá sentar de roupa preta, sentado tomando cerveja e comendo churrasco. Então, o respeito nesse momento é muito importante. Estar diante daquele velório, daquela pessoa que parte, cheio de medos, dúvidas e incertezas, com um sentimento de elevação ao Pai, em oração, vai fazer uma grande diferença. Vai trazer para aqueles corações um bálsamo que vai fortalecer suas almas, que vai iluminar seus caminhos. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. A lei divina determina que tudo vai se consumindo com o tempo. Só vai se aperfeiçoando o espírito, porque é obra divina. No resto, tudo se aperfeiçoa, tudo vai se consumindo, todas as obras humanas, os nossos corpos vão se decaindo, as construções que a gente faz caem, temos que estar sempre fazendo manutenção, mas mesmo assim chega o dia que ela tem que ser derrubada. Mas o espírito sempre aperfeiçoa. Portanto, aperfeiçoar nossos sentimentos, procurar aprimorar as nossas intuições, as nossas inspirações, vai fazer muito mais diferença do que construir um túmulo suntuoso. Aí alguém pode falar assim: mas lá no túmulo do Chico fizeram um grande monumento. Sim, fizeram um monumento onde as pessoas vão louvar o Chico. As pessoas vão lá, não porque tem um monumento, mas porque querem fazer uma oração pelo Chico no túmulo, porque nós não perdemos ainda o nosso catolicismo do passado. Aí as pessoas vão lá fazer suas orações, vão visitar, simplesmente porque tem curiosidade. Então, quem fez aquele monumento não foi o Chico, nem ele pediu. Alguém fez, com um objetivo. E a gente tem que entender a importância daquele monumento ali, porque não é louvor ao corpo do Chico, é a obra do Chico. Por ele ter feito uma grande obra social, as pessoas têm vontade de ir lá e conhecer o local onde ele morou, onde ele trabalhou, as casas espíritas que ele trabalhou, e vão visitar o túmulo como ainda temos o nosso catolicismo enraizado em nós, coisa de mais de 1500 anos. E além disso, né, com a atração das pessoas, sendo uma fonte turística, muitas pessoas também acabam tendo seu ganha-pão através disso. Porque as pessoas vão lá, ficam nos hotéis, comem nos restaurantes. Gera emprego. Gera emprego. Então a gente tem que olhar esse lado também, que isso impulsiona a cidade e ajuda os moradores também a ter mais qualidade de vida. As pessoas têm, nós espíritas principalmente, temos que mudar alguns conceitos, porque acho assim, mas olha, estão fazendo turismo para ver o Chico. Aí nós temos que pensar no seguinte: tem um motorista do ônibus que tem um emprego, ele tem pai, ele tem filho, tem esposa para criar, tem criança para criar, tem esposa para ele ajudar a sustentar a família.
tem o dono da empresa de ônibus que tem vários empregados, então ele precisa. Tem os hotéis, tem os restaurantes, como ela lembrou, e as pessoas, quando vão ali, vem um grupo de pessoas mudando os sentimentos, lembrando de coisas boas, valorizando coisas boas. Isso é muito importante. Então vamos esquecer o monumento, vamos pensar no sentimento que envolve e nos benefícios que essa viagem leva para aquelas comunidades. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. A questão 320 em seguintes, que está na comemoração dos mortos e funerais, é a questão 320 a 329. Então, lá nós vamos encontrar um conjunto de dados que vão trazer para nós informações de como se deve respeitar o funeral, mas também temos que entender a importância de valorizarmos a vida para construirmos e colhermos na próxima existência os nossos bons frutos das nossas boas ações. Parte terceira, da Lei de Liberdade, capítulo 10. Da Lei de Liberdade. Liberdade natural, escravidão. Liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações do homem. No site da FEP Editora você encontra este e muitos outros livros que vão te ajudar a iluminar mais a sua consciência, a brilhantar mais a sua existência com boas ações, porque a partir do momento que nós fazemos boas leituras, nós esclarecemos-nos do que devemos fazer, do que não devemos fazer, e procuramos com isso aprimorar a nossa forma de agir na construção de um mundo melhor para todos nós. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, sempre nos fortalecendo, para que tenhamos condições de aprimorarmos-nos cada vez mais e de iluminar mais os nossos caminhos para o bem, para a luz do amor e da verdadeira fraternidade. Que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver, que possamos aí fazer bons estudos. Aproveitem as leituras dos livros. Tem muitos livros interessantes. Deixe seu joinha, inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. E se possível, faça um comentário. O comentário é importante, porque à medida que vai tendo comentário, o vídeo está sendo interessante e vai levando então o próprio YouTube oferecer a outras pessoas e outros terem acesso ao vídeo pelo processo natural que o YouTube oferece. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos nós, nos dando força e paz para caminharmos ao longo da nossa existência.